Deixa eu contar pra vocês, verão tá chegando aqui na China. Na verdade a gente tá na primavera, né? Tô gravando esse vídeo em maio. E o que acontece? Hoje é vlog de cabelo. O meu cabelo começa a ressecar muito nas pontas. Então eu sempre dou uma cortada nele antes de começar o verão. Inclusive ontem eu dormi com ele molhado e aí hoje tá assim, ó. Tá os frisinhos pra cima, né? E aí eu tô indo ali cortar. Mas antes deixa eu contar pra vocês como eu tive receio de cortar meus cabelos aqui na China. Porque o nosso cabelo das brasileiras, assim, acho que de modo geral, né? Porque as brasileiras têm vários tipos de cabelo, mas de modo geral é muito diferente dos cabelos das chinesas. E aí eu ouvi várias brasileiras se queixando do corte de cabelo, que não foi bom. E às vezes elas até foram em lugares que o corte de cabelo até é bem caro, sabe? E mesmo assim deixou a desejar. E aí antes de vir morar aqui na China, em 2024, eu fui no salão, que eu amo, lá no Brasil, lá em Porto Alegre. Cortei meus cabelos, fiz botox no cabelo e tudo mais. E aí vim pra cá. Só que chegou num ponto que meu cabelo cresceu muito, mais ou menos o tamanho que ele tá agora, e começou a ficar muito feio as pontas, igual tá agora. Na verdade estava pior porque antes eu não usava os produtos que eu uso. E aí o que aconteceu? Eu fui obrigada a ir num salão aqui na China, que era o mesmo salão que o meu marido já estava cortando cabelo, com a mesma pessoa que corta o cabelo do meu marido e do meu filho. Então eu fiquei, sei lá, quantos meses? 7, 8 meses sem cortar meus cabelos. E aí eu cortei a primeira vez e eu adorei. Adorei, eu tive muita sorte, sabe? Só que o detalhe, o salão é basicamente assim, ó, tô saindo do meu condomínio e já tô no salão. Inclusive, o cabeleireiro mora aqui. Ele, a esposa, o filho e tudo mais. Então eu só corto cabelo ali. Hoje eu vou fazer uma mudança que eu não sei se vai dar certo. E eu acho que ele já sentiu o cutuco, porque ele comentou assim, ah, mas será que não seria bom tu fazer lá um permanente, alguma coisa assim? Não sei qual é o sentido que ele falou de permanente. Vamos ver qual vai ser o resultado. Tomara que fique legal. E se não ficar legal, pelo menos meu cabelo cresce rápido, né? Ó, só pra vocês terem ideia, tô saindo aqui do condomínio. Aí tá ali as mercadorias do Taobao. E pra cá, pro outro lado da rua, basicamente já é o salão dele. Vamos ver. Aqui, ó. Vou esperar aqui que ele tá cortando o cabelo de um senhor. Olha só, gente, olha os estados. Isso que dá não secar meus cabelos. Olha o estado que tá. Meu pai amado. Quando eu chegar em casa eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso aqui na China pra cuidados com os meus cabelos. E também vou contar um pouco do que aconteceu depois que eu vim morar aqui. Segura aí. Pior que essa cadeira aqui do cabeleireiro é super confortável. Vocês não têm noção. Eu adoro. Tudo, gente, que tá tocando música do Brasil. Olha aqui. Rouba meu coração. Tá bom pra vocês? Vem no salão na China pra ouvir música brasileira, funk ainda. Vai quicando, perigosa. Oh. Gente, eu não tenho estilo pra andar com esse cabelo desse jeito. Ah, o cara arrasou. E agora eu vou ter que arrumar, fazer escova no cabelo todos os dias pra andar direitinho. Eu nem me reconheço mais. Pô, agora pega o vento, vai a franja toda pro ralo. Ai, ai, ai. Mas ó, gostei do corte dele. Gostei. E franja, né? Qualquer coisa eu prendo com tic-tac aqui, se eu não gostar. E é isso, mas gostei bastante. Já deu.
Já deu, ó, o restaurante halal. Eu falei halal, halal, porque é o jeito que a gente fala lá no Rio Grande do Sul. Tipo, eu não falo Carol, eu falo Carol, Carol. Eu falo, tá? Daqui a pouco algum outro gaúcho pode ser diferente. E aí andaram me corrigindo aí que eu falei halal. Mas é o jeito que a gente fala, por causa da comida halal que vende ali no restaurante, tá? Ó, aqui meu café da manhã chinês tá aberto. Vamos ver o que eles têm ali. Vamos ver aqui. Ni hao. Ni hao. Yo lobo. Lobo饼啊， Yo. 有。 Ah, 我要一个 lobo é rabanete, que eu saiba. Ó, mas aqui tá acabando já. Ó, vou fazer 拉面， 拉面， 拌面， 拌面，拌面。 葱油拌面， Ok. 拌面， Ai, 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 aqui ó, meu pãozinho com rabanete, o ovo no chá, chá, 茶叶蛋， chá yeda, 对， chá yeda, ovo no chá. Deixa eu arrumar meus cabelos aqui para falar com vocês e comer o meu pãozinho com rabanete, super chique com esse cabelo chique aqui. Amo. Que é basicamente um café da manhã chinês. Então eles vendem esse pãozinho aqui com rabanete, com cebolinha chinesa. Às vezes tem com carne de porco também. Tem salsicha, tem ovo, tem os pãezinhos que eles fazem fritos assim com cebolinha também. Tem o tal do ovo no chá, que é super comum aqui na China. Tem também a massinha que eles fazem com uns temperinhos que fica deliciosa. Não sei como é que eles conseguem fazer uma coisa simples se tornar algo tão delicioso. E eu acabei de me dar conta de que já é meio-dia e o meu marido e meu filho não tem comida. Então acho que eu vou passar ali num restaurante halal e vou pegar uma massinha para eles. Zaijian, bye bye! Eu adoro eles aqui, vocês não têm noção. Vamos ali pegar a massinha. Ó, tudo aqui, viu? Tudo perto. Ali pra trás é meu condomínio. Aqui eu já vim pegar o meu pão com lobo, que é o rabanete. Esses dias eu não sabia como é que era rabanete em inglês, não lembrava em português, só sabia em chinês. Esse é o meu cérebro, meu povo, esse é meu cérebro. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu peguei. Ó, peguei essa massinha aqui que a gente gosta, que é com molho de soja e mushroom, como é que é? Cogumelo. Aquele lá que a gente ama, é maravilhoso, que é carne com, não sei, gente, cebolinha? Não sei como é que é o nome daquele negócio verde ali, garlic moss, sei lá. Não sei, meu povo, é aquilo ali que eu vou pegar, tá? Esse aqui, esse pepino aqui eu comi esses dias, estava maravilhoso. É outro prato que eu gosto desse aqui também. Ah, e além desses dois aqui que eu mostrei pra vocês, a gente também vai pegar o shui jiao. Esse aqui, ó, que a gente ama. Shui jiao. E é isso, meu povo. Eu olho as pessoas com esse tipo de cabelo, assim, acho tão bonito, sabe? Mas eu não tô conseguindo me reconhecer agora olhando pra câmera. Vamos lá comer as viandas pra casa com comida chinesa? Bora lá. Tô indo por aqui mesmo. Ó aqui as frutas, ó. As frutas tudo sendo vendidas assim. Vende tudo, tudo que é fruta que a gente conhece tem aqui. Bergamota, tem milho, ó os milho diferentão. Batata, até tem que comprar batata depois para fazer um purê de batata. É isso, gente, tem de tudo aqui. O pessoal ali do salão que eu cortei o cabelo fica sentado aqui jogando carta às vezes quando não tem cliente. Tô louca pra comprar mais uma flor lá pra casa. Deixar minha casa cheia de flor, bonitona, né? O que tu achou? Bom, Gostou? sim. Eu te amo você. Ai, meu amor da minha vida. Ficou legal assim? Sim. Gostou do cabelo da mamãe? Mamãe, olha aqui. E essa bagunça aí, cara? Então, gente, deixa eu mostrar pra vocês os produtos que eu uso de cuidados aqui com o meu cabelo aqui na China. A maioria dos produtos que eu uso são produtos chineses.
Eu acho que não tem quase nenhum aqui que não seja asiático. O resto é tudo asiático. Aliás, tem um que não é asiático, que é da Alemanha, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas antes, eu preciso contar pra vocês uma coisa que aconteceu quando eu cheguei aqui na China. Eu comecei a perder muito cabelo, e isso é muito comum. As estrangeiras que chegaram aqui na China se queixarem que perderam muitos cabelos. E não é só aqui na China. Também no Japão, eu já vi relatos de... Brasil. No Brasil, a mamãe não perdi. Ah, eu tô com o meu ajudante aqui, ó. Ó. Mãe, quer desenhar? Depois a gente vai desenhar juntos, tá? E aí várias brasileiras falaram que perderam cabelos aqui. E no Japão também. E na Tailândia também. Então eu não sei o que acontece. Eu acho que é a água alcalina, não sei mesmo. O que é calina? Ai, tu já tá me fazendo pergunta muito difícil, meu filho. Não é difícil, eu faço. Então eu comecei a usar filtro no meu chuveiro daqui. E começou a dar certo. Melhorou consideravelmente a queda de cabelo. E além do filtro que eu coloquei no chuveiro, eu também comecei a usar esse shampoo aqui, de uma marca que é conhecida no Brasil, da Rio. Que é da Rio, eu não sei como é que falam no Brasil esse shampoo aqui. É uma marca coreana e eu gostei bastante. Mas eu confesso que eu não senti muita diferença. O que eu senti mais diferença mesmo foi na questão do filtro. Marcas que eu costumava usar no Brasil, tipo Dove, Pantene, L'Oreal, tem aqui na China, mas não deram certo no meu cabelo. Não sei, por algum motivo, acho que a combinação do shampoo com a água não deu certo. Eram shampoos que eu usava no Brasil e dava super certo. Se bem que no Brasil eu usava shampoo Darling, usava de tudo, assim, sabe? Às vezes o que tinha mais barato eu comprava e era isso. E um dia eu fui no mercado aqui da China, e no mercado que eu costumo fazer as compras, e aí as meninas que trabalham no mercado me mostraram essa marca aqui. Essa é uma marca chinesa, se chama Centene, e essa daqui se tornou meu xodó. Eu simplesmente amo essa marca e eu acho que ela sim deveria ter para ser vendida no Brasil, porque de todas as marcas asiáticas... Não, não é para lavar a mão. De todas as marcas asiáticas que tem para vender aqui, essa é sem dúvida, no meu cabelo pelo menos, a melhor. E aí, além do shampoo e do condicionador que eu uso, inclusive ele tem uma linha que é de gengibre, que é a minha favorita. Essa daqui é uma linha mais suave e ela geralmente é feita com ingredientes mais naturais, vegetais, tudo mais. Além do shampoo e do condicionador, eles também têm esse creme aqui, que é rapidinho, 3 minutos, deixa agindo e aí hidrata bastante o cabelo. Agindo. É assim o potinho. E eu também sou apaixonada por esse creme aqui, não deixo faltar aqui em casa. Vira e mexe, coloco no meu cabelo, espero agir, enxago e é isso, e fica o cabelo bem brilhoso, bem hidratado, tá? Mas esse aqui, ele é mais leve. O que eu gosto mais também é chinês, que é este aqui. Só que esse aqui não dá pra usar sempre, essa aqui é uma máscara de cabelo que ela é mais potente e eu vou colocar aqui do lado o que ela é composta, porque eu confesso que eu não lembro tudo. Mas ela é muito boa. Pra mim, assim, a das máscaras mais potentes, ela é a minha favorita. Eu testei aquela máscara pra cabelo, chamada Fino, a marca é Fino. E eu achei ela boa, tem um cheirinho bom e tudo mais. Mas eu achei que ela deixou meu cabelo muito pesado, diferente dessa daqui, que hidratou muito meu cabelo. E ela não me deixa com cabelo pesado. Só que, infelizmente, é outra máscara que eu não vi para ser vendida no Brasil. E além de usar esses produtos aqui que eu mostrei, eu também comprei esse aqui para testar, que é um shampoo de gengibre, também de uma marca chinesa. E esse aqui é interessante porque ele tem uns pedaços de gengibre. Até deixa eu colocar aqui na minha mão para vocês verem. Olha o gengibre ali. Aqui vocês vão ver bastante produto feito com gengibre, ginseng. Ah, não vai dar pra ver, mas é bem pequenininho ali os pedacinhos do gengibre. Eu testei também esse kit aqui, que é uma marca japonesa de shampoo e condicionador. E eu acho que eles têm creme de tratamento também, mas eu não me adaptei. Foi a mesma questão da máscara para cabelo da marca Fino. Deixou meu cabelo muito
pesado, sabe? Então não gostei muito. Muito diferente dessa marca aqui, que deixou meu cabelo bem leve. Ai, sabe? Eu sou apaixonada, sou suspeita em falar porque eu realmente sou muito apaixonada por essa marca aqui de produtos de cabelo. Eu andei comprando esse shampoo aqui, que é de flor de cerejeira. Paguei super barato, acho que foi R$7 esse frasco aqui, numa loja que eu vou gravar um vlog, que é incrível essa loja. Já combinei com o pessoal da loja, vou gravar um vlog lá pra mostrar pra vocês. E eu gostei bastante. Eu andei usando também, pra queda de cabelo, shampoo dessa marca. Ai, mamãe, esses dois estão igual. São, amor. Acho que é alemã, se eu não me engano. Parece uma marca bem forte aqui na China, na verdade. Mas Cheiro bom. deixou meu cabelo aqui assim na raiz com um aspecto meio, não sei, oleoso, sabe? Não deixa meu cabelo leve. Por isso que eu gosto muito dessa marca aqui. Além de tudo, eu também comprei esse shampoo aqui. Na verdade foi o seguinte, meu shampoo tinha acabado da Centene. E aí eu fui num mercado, não tinha o shampoo da Centene, no outro mercado não, que eu costumo ir. E aí eu olhei esse daqui, é japonês, eu pensei, tá, vou testar mais esse shampoo aqui que é japonês. Eu testei, ele tem óleo de cavalo. Aí depois que eu fui me dar conta de que tem óleo de cavalo, eu fui atrás de como que isso é feito, não achei muito interessante. E eu também não gostei do shampoo, então não indico. Pelo menos no meu cabelo não deu certo. E aí nesse mesmo dia eu achei esse condicionador aqui. Isso aqui é a mesma coisa que o Neutrox. Mesma coisa, tem o mesmo efeito, tem inclusive o mesmo cheiro. Eu não sei quanto que tá o Neutrox no Brasil, mas aqui, esse aqui custou super barato, tipo 7 pila esse frasco aqui. Que é barato, porque geralmente shampoo e condicionador aqui costumam ser mais caros que no Brasil. Pelo menos é o que eu acho. Agora, isso aqui de uma marca coreana, é um óleo de cabelo. Eu ainda quero testar o shampoo e o condicionador dessa marca, porque isso aqui é simplesmente maravilhoso. Isso aqui vale a pena comprar, viu? Eu sei que ele é meio caro, aqui eu já achei meio caro, acho que eu paguei R$50, no Brasil tá meio carinho também, mas é muito bom, tem um cheiro maravilhoso e é um óleo que vale a pena passar no cabelo. Eu adorei. E além desse óleo de cabelo, eu também uso o meu queridinho desde a minha adolescência, que é o óleo de cabelo da Avon. É o mesmo cheiro, gente, o mesmo cheiro do óleo que tem na Avon e eu adoro. Inclusive esse daqui tá até acabando. E fora que ele é muito mais barato do que esse aqui. Claro, né, esse aqui vem bem mais óleo. Mas esse aqui, nossa, super indico. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui é vitamina pra cabelo. Foi nessa mesma lojinha que eu vou fazer o tour, que eu comprei. E vem as vitaminas assim. Eu lembro que a minha avó tinha umas vitaminas pra cabelo nesse estilo aqui, há muito tempo atrás. Tipo, eu era criança, sabe? E aí a gente abre e tá a vitamina lá dentro, ó. E essa daqui é bem interessante porque eu não preciso... É um óleo. E eu não preciso secar o meu cabelo, é diferente dos outros tipos de óleo. Eu posso passar com o meu cabelo úmido. É fácil de passar mesmo com o cabelo molhado, esse tipo de óleo aqui. É, amor, molhado. Acho que eu mostrei tudo dos produtos de cabelo. Ah, não mostrei tudo não. Na verdade, ô filho, eu alcanço ali pra mamãe aquela escova ali pra mamãe mostrar pro pessoal. Eu comprei esse secador de cabelo aqui logo que eu cheguei aqui na China. Mas eu confesso que não gosto muito dele. Ele é basicamente um vento quente no meu cabelo. Então a tecnologia que ele é feita não é adequada. Mas tem uma marca chinesa de produtos, assim, de secadores de cabelo, que ela é um pouquinho mais cara. Geralmente um secador de cabelo dessa marca chinesa custa aqui na China em torno de 200 yuan, 250, que dá em torno de R$150, um pouquinho mais. E é o tipo de secador que eu quero comprar. É Flyco, eu acho que é a marca desse secador que eu quero comprar. Então esse daqui, não sei nem que marca que é, gente, não tem nem marca, mas não é bom. Agora, isso aqui sim, eu não achei aquela escova que nem a gente tem no Brasil, que é a escova com o secador de cabelo, sabe? Eu tinha uma no Brasil que era maravilhosa, de uma marca Filco, acho que era Filco, se eu não me engano. Mas a voltagem não era a mesma, então eu não pude trazer ela aqui pra China. Aí eu acabei comprando essa escova aqui, elétrica,
E ela funciona como se fosse uma chapinha, só que ela é uma escova. Aí eu passo assim no meu cabelo, esquento ela, passo. E aí quando vocês me perguntam alguma coisa sobre o meu cabelo, porque ele tá bem liso, sabe? É porque eu passei essa escova. Porque realmente o efeito dela no cabelo é muito bom. Ela dá, além de deixar o cabelo mais lisinho, sem frizz, ela também... Ela também dá aquele aspecto de brilho no cabelo, por causa do material que ela é feita, que é uma tecnologia que eu não vou saber, obviamente, de cor, mas eu vou colocar aqui do lado. Oh, blogueira de milhões. Ó, beijo pra vocês, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo. Olha aqui, quer mostrar aqui? Ó, aqui. E aqui a pina colada que o meu marido fez. Dá tchau, tchau? Tchau, tchau. Tchau, tchau!